Lançado pela Apple em 2016, o iPhone 7 foi um celular de consolidação de algumas funções e tecnologias dentro da Apple, e também da remoção de algumas delas que muita gente ficou chateada. Foi adicionado na sua única câmera traseira a estabilização óptica, teve consigo o som estéreo e o melhoramento no touchscreen da tela. Porém, algo que afetou drasticamente o mundo da tecnologia foi a retirada da entrada de fones de ouvido dele, que deixou muita gente chateada e mudou para sempre a forma como nós ouvimos músicas. Pois após essa retirada, a Apple veio com força para os fones Bluetooth, e hoje em dia o mercado basicamente só usa fone Bluetooth. Dito isso, vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da minha experiência que eu tive utilizando o iPhone 7 em 2023. Se você chegou aleatoriamente aqui no canal, eu trago algumas análises, unboxings e experiências que eu tenho com celulares antigos, novos e atuais, desde a Apple até o grande mundo dos Androids. Então, curte aí, comenta e se inscreve se gostar do conteúdo. Vamos lá começar. Prometo que farei aqui um videozinho rápido, mas como sempre vocês veem no canal, será um vídeo bastante detalhado e com conteúdo bem importante para quem tem interesse em comprar esse tipo de celular antigo nos dias atuais. Eu vou falar alguns pontos positivos e negativos da minha utilização usando esse carinha aqui, que está em um ótimo estado e que a bateria foi trocada há menos de 2 anos. Falando aqui da fera, eu tenho um iPhone 7 Jet Black, que é uma cor bem interessante aqui dele, para mostrar para vocês. Ele conta com 32 GB de armazenamento e 2 GB de RAM, que faz um trabalhinho até ok, porque 32 GB é muito complicado hoje em dia. Eu diria que para quem quer comprar qualquer tipo de celular, compre a partir de 64 GB em diante, porque assim você não vai ter dor de cabeça e vai poder guardar todos os bons dias que mandam para vocês aí no grupo do WhatsApp. Começando pelo começo, o que você vê primeiro no celular é basicamente a tela. E aqui a tela do iPhone 7 tem 4,7 polegadas com aquela resolução HD, mas que tem uma densidade de pixels bem interessante. Trata-se de um painelzinho IPS LCD, que conta com a taxa de atualização de 60 Hz, porque em 2016 ninguém nem imaginava isso em celulares, mas ele apresenta aquela fluidez clássica do sistema da Apple. Você usa, é mais gostoso ainda do que pegar um celular de 90 Hz ou 120 que seja todo travadão. Eu realmente não tenho muito do que reclamar dessa tela, e mesmo embaixo do sol ela apresenta até uma luminosidade bem interessante. Dá pra ver tudo que é conteúdo nessa telinha. Só que o tamanho, talvez para quem esteja procurando esse vídeo não seja um problema, gosto de celular pequeno. Mas para a maioria da galera hoje em dia, 4,7 polegadas é bem complicado para estar utilizando. E nesse ponto que eu falei em relação ao sol, esse celular aqui ele é bem esquentadinho. Mas eu vou falar mais adiante na questão de temperatura e também bateria. Eu só tive alguns problemas, como eu falo para alguns amigos meus, de clicar em certos pontos da tela, principalmente coisas pequenas, e às vezes a pessoa vai com o dedo e não funciona, porque justamente é uma tela muito pequena e a gente que fica trocando de celular grande para celular pequeno, acha um pouco complicado de clicar. Mas nada que alguns dias utilizando ele você não possa estar aprendendo a usar melhor. Nessa parte da frente eu não poderia deixar de falar aqui, do botãozinho aqui que a Apple colocou, que na verdade não é botão. É praticamente o vidro da tela, que quando você clica, você tem um feedback tátil. Eu acho interessante isso, ele desbloqueia relativamente rápido, como vocês podem ver aqui. Bota o dedo, bem rapidinho. E eu não tive problema algum na utilização dele. Só que infelizmente, se você for ver aí no mercado de usados, muita gente vende esse celular com o botão quebrado ou que não faz mais a leitura da biometria. E eu acho muito arriscado comprar esse tipo de celular. Logo aqui em cima, temos aqui o seu falantezinho, um dos, porque ele conta com um som estéreo, aquele sonzinho estéreo meio vagabundo, sabe? Porque aqui embaixo é que tem um som de qualidade, mas aqui em cima é bem fraquinho, bem baixo e quase não dá a impressão de que é um celular estéreo. E ao seu lado temos aqui a câmerazinha frontal de 7 megapixels, que foi uma melhoria em relação ao iPhone SE de 2016, que não tinha nem sequer 2 megapixels, e também em relação ao iPhone 6S. Que agora conta com um HDR mais interessante para as suas fotos de dia e também uma abertura melhor para as fotos noturnas. Eu vou estar mostrando aí para vocês alguns resultados feitos aqui com a câmera frontal e também com a câmera traseira, que conta com uma abertura focal de 1.7, que até é melhor do que o meu celular atual,
e estabilização óptica, que ajuda bastante na questão da estabilidade na gravação dos vídeos. E ao lado dela temos um microfonezinho bem legal para gravação de áudio. Eu, quando estou gravando violão ou no ambiente aberto, ele funciona perfeitamente. E o seu LED aqui, que quase ninguém utiliza, né, flash, mas ele conta com 2 tonalidades e 4 LEDs. Para ser sincero, olhando aqui os resultados feitos com essa câmera, não é nada mal, só que você já sente um pouquinho da idade desse celular. Se você vê, por exemplo, as fotos contra a luz, né, você percebe que o HDR não consegue agir com tanta maestria como quase qualquer intermediário hoje em dia faz. Só que o ponto forte dele está aqui na sua abertura focal, né, de 1.7, que garante um desfoque bem interessante e ajuda, né, a captar mais luz em ambientes um pouco mais escuros. Mas, sem dúvidas, o ponto mais forte do iPhone 7 é a sua estabilização óptica, que você não consegue encontrar em muitos celulares aí no mercado. Apesar de já ser uma tecnologia antiga, né, embarcada primeiro nos top de linha, mas que está chegando aos poucos nos intermediários mais premium. Entrando agora num ponto que os jogadores fanáticos de Free Fire vão querer saber, é a questão de desempenho em jogos, né, e no sistema desse iPhonezinho. Em relação aos seus anteriores, né, antecessores, que era o iPhone SE, iPhone 6, 6S, ele tem um desempenho muito melhor. Muito melhor não em velocidade, mas sim no que você pode, né, colocar de questões gráficas e de FPS nos jogos. Ele conta com um processador da Apple, né, o Apple A10, de 2,3 GHz. É um processador quad-core, mas é bem forte por conta da sua GPU, que tem 6 núcleos. Isso daí dá conta da maioria dos jogos, por mais antigo que esse celular seja, ele consegue rodar muito bem esses jogos atualmente. Só que aí entra um fator que eu até não indico esses iPhones menores e mais antigos para a galera que joga, porque infelizmente o celular é capaz de rodar, ele dá conta da maioria dos jogos, só que por conta do aquecimento excessivo originado, né, justamente por conta do tamanho dele, por ser de alumínio, por exemplo, isso faz com que os jogos apresentem alguns travamentos. Como eu pude ver aqui, jogando, por exemplo, um PUBG, jogando um Asphalt 9, eu notei alguns travamentos. E também no jogo Free Fire, mas nem tanto. Free Fire aí também, né, Free Fire roda em quase qualquer celular. Ele rodou muito bem o Free Fire. Mas o aquecimento é algo que incomoda muito. E se você vai usar para jogar, cara, você vai ter muito trabalho aqui, porque esse celular esquenta muito. Você vai ter que comprar um coolerzinho aí, ou sei lá, uma barreira de proteção aqui para não queimar suas mãos quando estiver jogando no iPhone 7. Na usabilidade do sistema como um todo, esse processador da Apple ainda age muito bem em relação aos aplicativos que a gente baixa dentro do celular. Isso é por conta, né, da otimização que a Apple faz nos seus celulares e fazem com que ele dure tanto tempo. Esse carinha, ele parou no iOS 15.7, alguma coisa aí, e infelizmente não vai mais ser atualizado. Foi até um fator aí que muita gente ficou triste, né, que a Apple abandonou, entre aspas, o iPhone 7. Porque todo mundo esperava que ele recebesse pelo menos o iOS 16 e parasse por aí. Mas eu não tenho muito do que reclamar não dessa versão do iOS. Eu não tive muitos problemas relacionados ao software dele, mas eu já sinto algumas coisas assim que revelam um pouco do tempo dele, como alguns travamentos ou uma demoradinha para abrir alguns aplicativos quando comparado com outros celulares aqui. E justamente em relação à comparação, eu tenho aqui o iPhone SE, que eu não vou poder pegar agora, mas eu fiz alguns testezinhos dele com o iPhone 7, que tem processadores completamente diferentes, de velocidades diferentes, mas eu percebi que a abertura de aplicativos é bem semelhante. Então, se você só quer para usabilidade no sistema, pode estar analisando também o iPhone SE, 6S e o 7, pois essa questão assim, na fluidez do sistema normalmente, não tem muita diferença assim. O ponto-chave assim da minha crítica em relação a esse aparelho aqui é a questão de aquecimento. Até por conta disso, eu tenho evitado de usar ele no meu dia a dia e estou utilizando mais o iPhone SE. Apesar dos dois serem celulares de alumínio, o iPhone 7 ele esquenta consideravelmente mais. Eu moro aqui no Nordeste, né? Um calor bravo da gota. Quem mora aqui deve conhecer. Usar um celularzinho desse, de alumínio, com o solzão da gota, é coisa de chegar a 47 graus 50 de sensação térmica do celular. Isso daí faz a bateria descarregar completamente, que já é uma puxada para o próximo tema desse vídeo. A bateria, como não é novidade para quem usa esses iPhones mais antigos,
é um grande problema e o calcanhar de Aquiles desses celulares. Principalmente quando você compra um iPhone usado ou está utilizando ele a todo esse tempo, né? Você vai estar com a saúde de bateria bem ruinzinha. E para piorar ainda mais a situação, a bateria desse celular ele tem 1960 mAh. Claro que em relação ao Android tem as diferenças de otimização e tal de sistema, mas isso daqui é uma quantidade muito pequena, né, para os padrões atuais. Eu não sei atualmente que saúde de bateria esse celular tá, porque eu fiz a troca, né, por uma bateria da Nohon. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer essa marca. Só que desde quando eu troquei, a bateria ficou em 100% de saúde aqui, não sai mais disso. Aí não tem como eu saber. Mas pelo tempo que ela foi trocada, o celular já deve estar com uns 80% de saúde de bateria. Essa saúde junto com esse tamanho, né, essa capacidade, faz com que eu consiga fazer no máximo assim 2 horas e meia, 3 horas de tela com uso comum. Para a questão de jogos, realmente isso não é um celular para jogo. Se você quiser pegar esses mais antigos, pegue um Plus, 7 Plus, 8 Plus, um XR se você tiver com mais dinheiro. Porque realmente esses celulares menores aqui, jogando, a bateria vai embora no instante e você, sei lá, vai conseguir jogar uma partida e meia de PUBG e acabou os 100% de bateria. Chegando aqui ao final do vídeo, eu acho que realmente as polêmicas relacionadas com o iPhone 7, algumas são justas, como a retirada da entrada para fones de ouvido, o aquecimento, ele não receber mais atualizações e também o preço que a galera pede na OLX e em qualquer loja aí da vida. Esse celular, eu sinceramente aqui, esse daqui no caso, né, de 32 GB, com a bateria relativamente boa e em bom estado, eu acho que não vale mais do que R$500. Eu acho que R$500 é um preço justo. Se você está querendo pegar um celular desse mais antigo, busque abaixo de 1.000, porque se você está investindo mais do que R$1.000 num celular desse, que você não sabe nem a procedência da bateria, você pode estar entrando em enrascada. Então eu sempre aconselho você estar pesquisando bem onde vai comprar, principalmente vendo se o usuário que está vendendo tem, por exemplo, a caixa do produto, algum acessório que veio com ele, porque mostra um certo cuidado em relação ao produto. Porque se você pega um celular desse aí de alguém que não tem nada dele, tá arranhado e tal, pode ser até o segundo dono dele, pode ser um produto roubado, e eu acho que é bom fazer uma pesquisa antes para evitar correr esses riscos. Nem tudo são flores, nem tudo são problemas. Eu acho que esse daqui é o lema para estar finalizando o vídeo aqui sobre a minha utilização com o iPhone 7 no ano de 2023. Eu acho que esse carinha ainda dá para usar, né? Se você tem um uso básico, ou dependendo do que você queira usar, por exemplo, só para ver rede social, eu acho que ainda dá. Mas para certos usos, não dá mais conta. Esse celular aqui ele já se complica um pouco na questão de rodar jogos por conta do aquecimento, que eu falei no decorrer do vídeo, e também, né, porque, querendo ou não, os jogos estão ficando cada vez mais pesados. Mas se você não se importa com isso, o iPhone 7 é um celular muito legalzinho, mas tem aí o seu irmão, iPhone 8, que é igual a ele praticamente, iPhone SE 2020, iPhone SE 2022, então você tem uma gama ampla aí de aparelhos para estar escolhendo. Vai depender aí da questão do seu bolso. Eu agradeço quem ficou até aqui e assistiu o vídeo. Se você gostou, né, do conteúdo aí, assistiu até o final, não esquece de dar curtindo, tá comentando. Se você tem um iPhone 7, se tem vontade de comprar ele, se quer algumas dicas sobre esse celular, não deixe de estar deixando aí nos comentários. E se você não conhecia o canal, chegou agora há pouco, se inscreve aí que cada vez mais eu vou trazer conteúdo sobre tecnologia, celulares, Android, caixa de som e tudo que eu puder estar comprando aqui para estar mostrando para vocês. Então, muito obrigado aí pela presença e eu vou ficando por aqui. Tchau!